Então vou pro taco. Também pra não. Fica quieta que eu vou começar a gravar. Faz mal. Ô mãe, aí não dá, né, amiga? Você tá lá, fica quieta. Fica aqui, ó. Quer moral? Não vou ficar sem ela. Não gosto, vou começar a falar, então eu não gosto de ficar sem a outra Cíntia, outra. Eu gosto. Porque não é a mesma coisa gravar sem ela. Tudo bem? Vamos lá? 1, 2, 3, caquete. Oi, eu sou a Cíntia Pereira, do blog Faltou Pitaco, e estou aqui hoje para falar de um assunto que está afligindo muitas mães e pais. Terminou a licença maternidade, e agora? O que fazer com as crianças? Ah, pronto, agora dá nossa. Pois bem, gente, esse é um assunto muito sério e que realmente está tirando o sono de muitas mães. A gente se prepara para ser mãe, prepara a gravidez, prepara depois que o filho nasceu, fica lá os 4 ou 6 meses com a criança curtindo a licença maternidade, e aí, de repente, como um passe de mágicas, esse período acaba. E aí, o que fazer? Com quem deixar o bebê? Eu vou tratar aqui com vocês de 3 opções. Todas essas opções, elas têm vantagens e desvantagens. Você tem que perceber que você, enquanto mãe e pai, tem que se sentir seguro com a opção que for escolher. Uma coisa que é muito certa é que é mais fácil adaptar uma criança a essa nova rotina do que a mãe. Normalmente as mães sofrem demais. As mães choram quando vai deixar as crianças e ficam sentidas porque as crianças estão longe delas, como que meu filho vai ficar. Mas pode ficar tranquila, porque é o seguinte, a criança pequena, ela não consegue entender o tempo que a mãe está longe, ela não consegue saber se foram poucas horas ou um dia inteiro. E ela também não consegue saber que ela se separa da mãe. Então, qualquer pessoa que ficar com ela, que suprir as necessidades de alimentação, de higiene, de brincadeiras, essa criança vai ficar bem, tá bom? Então vamos tranquilizar aí. Mamães podem ficar tranquilas e voltar para o trabalho, que a opção que você escolher para o seu filho, ele vai estar bem cuidado. Agora vamos lá às opções. A primeira delas, deixar com alguém conhecido, com a mãe, um irmão, uma vizinha, uma amiga. Quando você escolher uma pessoa de confiança para ficar com seu filho, seja sua mãe, uma amiga, uma coisa assim, como é uma pessoa de confiança de vocês, normalmente confere tranquilidade aos pais, né? É alguém que você sabe que vai cuidar com carinho do seu filho. Então, essa pessoa, ela vai ficar num ambiente familiar, a criança não vai ter que se adaptar tanto, ela já vai ser um lugar que ela conhece, as coisas delas vão ser mantidas de acordo com o que os pais gostam, então você vai mandar a roupa da criança, a comida da criança, vai propor uma rotina da maneira que ela goste. Ela vai ficar protegida de estar com outras crianças e, por exemplo, pegar as viroses e as doenças típicas das crianças, né? Isso é uma coisa muito boa. A confiança de que você vai estar com alguém que vai estar cuidando por carinho, então costuma não ter custo ou então é um valor baixo, né, que você combina com a pessoa mais a título de dar uma gratificação do que realmente um pagamento. Como essa pessoa é uma pessoa conhecida da criança e dos pais e fica muito tempo com ela, ela pode achar que ela tem mais direito de fazer o que ela quer do que o que os pais dizem para fazer. Diversos casos de pessoas que brigam, se desentendem porque não concordam. Você diz para fazer uma coisa com seu filho e aí chega lá a pessoa fala, poxa, se eu é que fico com essa criança o tempo todo, os pais não estão aqui para ver, então eu vou fazer do meu jeito. Isso cria muito problema. Outra coisa é a questão de conflito de autoridade. Se a criança pode fazer algumas coisas na casa desse cuidador e não pode fazer na sua casa, ele não vai entender quando pode e quando não pode. E aí ele também não vai saber a quem obedecer. Então tem que levar em consideração que o que for acordado entre vocês tem que valer tanto para a casa da criança quanto para a casa do cuidador, né? E evitar esses problemas. A segunda opção é contratar uma babá. A opção babá, ela não tira a criança do ambiente dela, ela mantém todos os pertences da criança, os brinquedos, os ambientes que ela gosta, as coisas que a criança está acostumada a fazer, os lugares que ela está acostumada a ir, e isso é muito bom. Não vai ter também contato com outras crianças, né, para evitar viroses, enfim. Vai ser mantida a rotina que os pais propuserem, né, isso também é muito bom. O lado negativo é que a babá, se não for uma pessoa de confiança, ela pode acabar abusando da confiança que vocês colocaram nela,
ou até não cuidando direitinho da criança. Outra questão também é a questão do custo, porque é caro, você deve atentar para isso. A babá, ela precisa ser contratada formalmente, ou seja, ter carteira assinada. Porque se você não contrata uma babá com carteira assinada, ela pode entrar com um processo trabalhista contra você, e isso é muito sério. Mesmo que você contrate com toda a formalização, ela ainda assim pode entrar com processo alegando que trabalhou diferente do que a lei trabalhista exige. Então pode te dar uma dor de cabeça grande com isso. E a terceira opção é contratar uma escolinha, creche, berçário, né, uma instituição. Gente, essa opção ela é muito polêmica. Caramba! Tem gente que acha que colocar uma criança numa escola, coitada, né, vai sair do ambiente, não vai ficar na casa, não vai ter uma pessoa por conta dela, só por conta dela. Mas olha só, a criança está num ambiente completamente diferente do que é o ambiente da casa dela. E por isso mesmo, nada do que for feito lá se confunde com a rotina da casa. Então se ela tem horários para alimentação, para dormir ou coisas que ela faz na escola que são diferentes da casa, ela vai saber exatamente o que tem que fazer na casa e quando tem que fazer na escola. Isso é muito definido. A questão da socialização é excelente. A criança ela interage com outras crianças. E aí ela fica mais esperta, ela fica mais falante e ela aprende com os exemplos daqueles coleguinhas. Então é muito comum você ver que uma criança entrou na escola e ela era muito tímida, aí de repente ela ficou meio desenvolta, ela desenvolve a linguagem, começa a falar, imitar o colega com atitudes tipo, ela tomava mamadeira e vê que os coleguinhas já não tomam mais e ela larga a mamadeira. Ela passa a compartilhar brinquedos porque sabe que ali todo mundo precisa brincar. Então, são atitudes que essa criança consegue imitar os outros e aprender, render seus movimentos. Além disso, tem a questão também cognitiva. Essa criança vai ser treinada a conhecer letras, números, formas, cores. Ela vai riscar, cortar, ela vai pular, correr, dançar. Então, são capacidades da criança que quando ela fica em casa, não são muito estimuladas, né? Algumas pessoas conseguem fazer esse tipo de atividade com as crianças, outras nem tanto. Então, um lugar de estímulo mesmo é a escolinha. Outra questão também muito boa da escola é que se alguém faltar, a monitora daquela turminha faltar, a escola vai tomar uma providência de colocar alguém no lugar. Nem que seja o próprio dono da escola ir para aquela turma. Mas você não vai perder o dia do seu filho na escola, como acontece, por exemplo, com a sua babá se adoecer, ou essa pessoa que cuida, uma amiga e tudo, que ela pode faltar e você vai ter que matar o seu trabalho, porque você vai ter que ficar com o seu filho. Então na escola não acontece isso. Outra coisa também é a questão trabalhista. Não tem. Você contrata pagando mensalidades. Quando você decide que o seu filho não vai mais, avisando com antecedência, simplesmente você paga aquela última mensalidade e acabou. Né? Não tem mais que ficar se preocupando se você tem que pagar uma rescisão, se alguém vai entrar com um processo contra você. Não, não tem nada disso. Agora, também tem as desvantagens. Entre elas a gente pode citar, é lugar de criança catarrenta mesmo, é lugar de virose. Escolinha tem muita criança que vai vir com os germes, com os vírus, e é inevitável, gente. É lugar que as crianças ficam mesmo doentes. Não são doenças sérias. No geral, são doenças típicas da infância e que é até melhor que elas peguem na infância, mas elas vão ficar com febre, com catarro e passando uma para outra mesmo. Então, realmente, quando elas ficam expostas a mais crianças, elas tendem a ficar mais doentes. Outra questão é o custo, né? Porque não é todo mundo que tem condições de pagar uma escola, apesar de que tem creches gratuitas, mas a opção paga, ela costuma ser cara, né? E as pessoas talvez não tenham essa condição de pagar. E também você tem que tomar muito cuidado com os pertences. Não é bom você mandar para a escola coisas caras, coisas de valor. Então, assim, se você tem aquela roupa preferida, ou uma pulseirinha de ouro, um cordãozinho de ouro, não manda não. Não manda não porque pode perder. Né? São muitas crianças para poucos cuidadores e é inevitável que aconteça de perder, de trocar uma coisa por outra e acabar estragando, né, um brinquedo de valor, um objeto de valor, e você vai ficar chateado. Agora, qualquer uma dessas opções, gente, você tem que ter muito cuidado porque trata-se do seu filho, né? Então é a pessoa que a gente mais se preocupa na vida. Não se preocupem em olhar em termos de referência. Peguem referência mesmo, perguntem, vão até a escola, o tanto de vezes que vocês acharem que é necessário. Vão na escolinha,
Converse com as professoras, peçam para ver as crianças, leve o seu filho e deixe um pouco para fazer um teste e tenha certeza de que aquele lugar vai te atender. Se for uma babá, pegue referência, converse com pessoas que a conhecem, que já usaram o serviço. Se for uma pessoa conhecida, uma parente, uma amiga, uma mãe, tenha muito claro para essa pessoa o que você precisa dela, ela vai ser uma cuidadora. A mãe e o pai são as pessoas que decidem o que deve ser feito de verdade com a criança. Essa pessoa não vai substituir a educação, vai substituir apenas o cuidado que você tem. E caso você tenha dúvidas de que essa daqui não está sendo muito boa, ou optei por uma babá, mas não estou gostando, troque. Ah, deixei com a minha mãe, mas não estou achando que é legal, troque. Coloquei na escola, mas acho que não está funcionando, troque. Troque quantas vezes for necessário, porque a opção que você escolher precisa te dar tranquilidade, ok? Eu espero ter ajudado. Se vocês acharam que foi útil esse vídeo, ou se querem comentar alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. Clique no joinha, diga aí que você gostou. E compartilhe com seus amigos, mande para aquela pessoa que está precisando, porque o nosso objetivo realmente é ajudar a todas as mães, ok? Então um beijo e até o próximo vídeo. A pessoa fala, câmera, não que eu achei que engasgar, não precisou nem cortar, tomar.